Olá, queridos irmãos! Dúvida de hoje na tela. A dúvida é a seguinte: está circulando um vídeo na internet ensinando que os 5 maridos que Jesus cita no encontro que ele teve com a mulher samaritana são na realidade 5 deuses ou 5 demônios que ela servia. O vídeo diz que a palavra Baal no hebraico também significa marido. Então, a mulher samaritana já havia servido a 5 deuses. Isso está correto? Muito obrigado, querida irmã. Eu vi esse vídeo, eu vi essas informações. Eu quero hoje trazer para você um estudo a respeito dessa questão e está muito interessante. E você que me assiste agora, tem alguma dúvida da Bíblia? Aproveite, coloque aqui nos comentários. Toda semana eu pego dúvidas dos irmãos e monto vídeos novos aqui no canal. Por isso tem vídeo novo sempre de segunda a sexta, 15 horas aqui para você. Por isso, embaixo desse vídeo tem o botãozinho inscrever-se. Faça parte da nossa comunidade gratuitamente aqui pelo YouTube. Dê uma passadinha todos os dias. Além de todos os dias de segunda a sexta ter vídeo novo, já temos mais de 600 que você já pode começar a estudar agora mesmo. Então aproveite. Eu sou o presbítero André Sanches, autor desse canal, autor também do blog esboçandoideias.com. E se você não me conhece, já tem mais de 15 anos que eu produzo materiais, estudos aqui para a internet para abençoar a vida dos irmãos. Profundidade, mas com simplicidade, sem linguagem teológica complexa demais. Vamos até a minha lousa de explicações aprender mais desse tema. Gostou do vídeo? Deixe então seu like também e nos ajude. E claro, coloque um comentário aqui com a sua opinião sobre esse tema. Vamos lá então aprender. Então vamos lá, texto na tela, João capítulo 4, verso 18, Jesus diz o seguinte para a mulher samaritana: porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Muita gente olha essa questão de 5 maridos aqui e pensa o seguinte: não tem como a mulher ter 5 maridos. Só pode estar falando aqui de deuses que ela servia ali em Samaria. Queridos, é verdade que existem muitas figuras de linguagem dentro da Bíblia e que nós devemos estudá-las sempre com muito zelo e cuidado para entender exatamente o que o Senhor está querendo ensinar. Mas, ao mesmo tempo, nós não devemos crer que tudo é figura de linguagem. A gente precisa sempre analisar o texto e observar: está utilizando uma figura ou não está utilizando? No caso desse vídeo que circula na internet, falando a respeito dos maridos da mulher samaritana serem deuses que ela seguia, ou seja, demônios a quem ela colocava a sua vida ali diante deles, sobre toda essa questão eu irei demonstrar que é um grande absurdo esse vídeo que está circulando, criado para enganar as pessoas que não examinam a Bíblia com profundidade. É por isso que nós vamos fazer isso. Mas não basta eu, como professor, dizer que algo está errado. Não, o professor ele vai explicar por que está errado. Então nós que amamos o estudo da palavra de Deus, nós vamos mostrar, analisar o texto e explicar o motivo de estar errada essa interpretação de que os maridos ali significam deuses. Então o estudo está imperdível. Como que nós vamos fazer? Vamos estudar um pouquinho do contexto. Depois eu vou mostrar uma técnica de interpretação de análise comparativa de palavras para que você possa entender por que está errado. Então veja até o final para a sua compreensão ser mais profunda. Vamos então começar entendendo um contexto aqui da história da mulher samaritana. Querido, se alguém respondesse todos os dias as suas dúvidas da Bíblia, você acha que você cresceria bem mais no conhecimento da palavra? Acho que sim, não é mesmo? Mas veja, o seu pastor, os seus amigos cristãos e até aí a sua igreja como um todo, nem sempre eles conseguem te ajudar nisso, não é mesmo? Mas veja, eles não têm culpa sobre essa questão. Por quê? Porque tem muito trabalho. Imagina uma igreja com 50, 100, 200 pessoas que querem estudar a Bíblia. Como que o pastor vai dar conta de responder todo mundo? É difícil, tem pouca gente para trabalhar. E eu sei disso e por isso eu quero me apresentar aqui e ser o seu professor de Bíblia e responder, sim, todas as suas dúvidas todos os dias. Eu quero pegar na sua mão e te ensinar a Bíblia de capa a capa, sendo o seu professor. Presbítero, mas como que você vai fazer isso? Eu preparei um ambiente de estudos online
para te ensinar a Bíblia inteirinha de Gênesis e Apocalipse e também preparei um número especial, um zap para você tirar todas as suas dúvidas dos textos todos os dias. Você não vai ser atendido por um robô. Eu mesmo estarei ali na outra ponta respondendo as suas perguntas. Quer ver mais detalhes? Embaixo desse vídeo tem aqui a área de comentários, é só você acessar. Primeiro comentário que está fixado tem um link do nosso material. Eu posso te dizer que é uma oportunidade única, extremamente acessível e ainda nós temos aqui dentro desse projeto ajuda a missionários, exatamente. Vamos estudar a Bíblia, ajudar missões e todo mundo vai crescer no conhecimento do Senhor. O apóstolo João, ele narra pra gente esse encontro incrível que o Senhor Jesus teve com uma mulher ali numa cidade samaritana. É por isso que a mulher é chamada de mulher samaritana. Inclusive, se você tem um pouco de dificuldade de entender por que os judeus e os samaritanos eles tinham um certo problema de relacionamento, eu vou deixar no final desse vídeo um vídeo específico sobre esse assunto, te explicando por que os judeus não se davam com os samaritanos. Então, é por isso que esse encontro ele é tão estranho. Porque Jesus, além de falar com uma mulher ali sozinho, o que não era algo também muito usual, sendo ele considerado um mestre, também estava falando com um samaritano, algo que os judeus, de fato, não faziam ou faziam assim em casos excepcionais. Diz o texto de João 4,5 o seguinte: Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Aqui João está explicando ali a localidade, é terra lá de antigamente, onde pisaram grandes servos de Deus. Depois de algum diálogo com ela a respeito da água da vida, e aí depois você pode relembrar a história, né? Jesus está falando com essa mulher que ele tinha uma água para oferecer, que ia além daquela água que matava a sede, e ela se interessa muito. Ela tem então o desejo de receber essa água que Jesus oferece. Mas aqui nessa parte da história, Jesus diz algo bem inusitado para ela e ao mesmo tempo Jesus é bastante provocativo. Por quê? Porque Jesus quer desenterrar um assunto que precisa resolver no coração dessa mulher. Diz o texto de João 4,16 o seguinte: Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Então observe bem aqui o primeiro uso da palavra marido. Então Jesus dizendo a ela: vai lá, chama seu marido e vem para cá novamente. O que essa mulher responde diante da pergunta de Cristo? Próximo versículo, versículo 17. Ao que lhe respondeu a mulher: Eu não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido. Então observe que o Senhor Jesus tem um conhecimento da história dessa mulher, do que ela está vivendo. E aqui entra a questão que está sendo divulgada por aí. Aqui, exatamente nesse ponto, alguns vão dizer então, erradamente, que essa mulher está querendo mostrar ali para Jesus que ela não servia a outros deuses. Ou seja, Senhor, eu não tenho outros deuses. Ela teria entendido então que Jesus estava dizendo para ela: pega lá os seus deuses, as estátuas que você serve, ou a estátua, o Deus que você serve. E ela diz: não, eu não tenho outro Deus. O meu Deus é um único Deus. Será que é isso mesmo? Me acompanhe. Jesus demonstra então, continuando aqui nesse contexto, um conhecimento sobrenatural a respeito da vida dessa moça, daquilo que se passou em sua história e até mesmo de coisas que estavam no coração da mulher samaritana. O Senhor Jesus diz então de forma surpreendente para ela, em João capítulo 4, versículo 18: Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora, ou seja, no presente você tem, não é teu marido. Isso disseste com verdade. Então observe que Jesus surpreende essa mulher, mostrando que ele sabia da história dela. 5 maridos você já teve. E aqui que entra então a questão. Muitos vão dizer então aqui que essa mulher já havia servido a 5 deuses diferentes. Como podemos saber se nessa frase de Jesus ele está falando sobre a mulher servir a vários deuses ou demônios, né, que eram chamados de maridos de forma
figurada. Eu vou te mostrar agora uma técnica muito importante e interessante de interpretação que nos ajuda a resolver essa questão. Para resolver isso, nós vamos usar a técnica da análise comparativa de palavras, que consiste no seguinte: nós vamos pegar a palavra utilizada ali por Jesus e vamos comparar a aplicação dela em outros textos. Isso vai nos ajudar então a ter uma ideia. Bom, vamos lá. No Velho Testamento, ele foi escrito em hebraico, isso você sabe muito bem. E de fato, lá no Velho Testamento havia um Deus citado ali, muito conhecido, e você já ouviu falar certamente, chamado de Baal. Ele é citado dezenas de vezes na Bíblia, inclusive de uma forma bem negativa, porque o povo de Deus caiu muitas vezes servindo a esse Deus. Esse nome desse Deus, chamado de Baal, segundo o dicionário da Bíblia de Almeida, o significado do nome desse Deus pode ter 3 significados. Pode ser dono, senhor e também marido, justamente significados ligados àquilo que as pessoas acreditavam que era esse Deus, ligado à fertilidade, ligado ali às colheitas e a um monte de outras questões. E é exatamente aqui que muita gente se confunde, achando que Jesus e a mulher samaritana estão falando desse Deus Baal, de uma forma figurada, como se fosse ali maridos dela. Só que isso está totalmente equivocado. E por quê? Simples. Porque o Novo Testamento, ele é escrito em grego e não em hebraico. Então, ali na narrativa onde Jesus está falando com a mulher, está escrito em grego, não na língua do Velho Testamento. Ali, no texto em grego, nós temos a palavra aner, que é a palavra usada para designar um homem casado com uma mulher. Em outras palavras, a palavra aner, ela significa exatamente um marido, um esposo. Mas aí você vai me dizer o seguinte: presbítero, mas a palavra aner não pode estar sendo utilizada ali de uma forma figurada, querendo significar um Deus que ela servia? Vamos entender isso? Tem como saber se a aplicação da palavra ali se refere a esposos que a mulher samaritana teve ou a deuses. Vamos entender isso em detalhes, justamente utilizando a nossa análise comparativa dessa palavra marido. Vamos pegar um outro texto. Um texto onde o apóstolo Paulo fala a respeito dessa questão. Quando Paulo está falando de uma relação de casamento e cita ali a palavra marido, ele utiliza a mesma palavra grega, aner, mostrando que no caso da mulher samaritana, esse é o uso correto da palavra. Olha só um texto onde o apóstolo Paulo faz a aplicação dessa palavra. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 3, que diz o seguinte: o marido, e aqui entre colchetes é um escrito que eu coloquei, ok? Adicionei para você entender. Então o apóstolo Paulo, lá no original grego, colocou o que aqui? Aner. A mesma palavra utilizada lá no caso da mulher samaritana. Veja como fica o texto: o marido, ou seja, o esposo, conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu aner, ou seja, ao seu marido. Então observe que a utilização dessa palavra, ela é justamente para esposo. A mulher samaritana, voltando agora ao texto, entende perfeitamente o que Jesus está querendo dizer. Quando ela diz não tenho marido, e você observa no contexto, ela está exatamente respondendo para Jesus que não está naquele momento ligada oficialmente, naquele momento, a um homem pelo casamento, da forma oficial, reconhecida. Ou seja, ela está num caso amoroso ali irregular, que não é o correto diante de Deus e nem diante ali da sociedade a qual ela pertencia. Jesus então revela, como você lembra bem, que sabe da história dela. Então Jesus diz a ela: 5 maridos você já teve. E aqui, queridos, é importante a gente refletir que muitas situações são possíveis de ter acontecido na vida dessa mulher. E tudo isso justifica, então, esse encontro de Jesus que foi ali curar um coração, que foi ali se revelar a alguém que estava totalmente perdido na vida. Observe bem. O
que teria acontecido com essa mulher? Pense comigo. Será que ela foi abandonada por esses homens? Talvez ela tivesse algum problema, alguma dificuldade e ela casa e é abandonada? Isso é possível. Ou será que ela é que foi infiel aos homens e então ela foi abandonada, eles deram carta de divórcio para ela? Pode ser também. Ou será que essa mulher poderia ter sido abusada por vários homens durante a sua vida, porque ela tinha ali vários traumas emocionais e ela buscava nos relacionamentos, amenizar essa dor? Tudo possível, todas essas possibilidades podem ter acontecido com ela, ou algumas delas. Não tem como a gente saber de forma exata, mas evidentemente você tem que convir comigo que é anormal uma mulher ter 5 maridos e estar juntada irregularmente com o homem. Então, o fato é que essa mulher tinha uma vida amorosa conturbada por algo que não estava resolvido em seu coração e estava ali juntada ilegalmente com um homem que não era marido dela naquele momento. Como podemos perceber, não existe nada nessa história a respeito de Baal, nenhuma ligação dela ser aliançada com 5 demônios ou deuses ou coisa parecida com isso. O texto, de fato, ele trata sobre casamentos e sobre esposos que essa mulher já havia tido ali na sua história de vida. Não temos como saber detalhes mais aprofundados sobre isso, mas sabemos que foi algo que a feriu profundamente e o Senhor Jesus foi ali curar essa mulher. Possivelmente uma mulher que, diante da visão da sociedade, ela não tinha mais jeito. Ela rejeitada, ela estava indo sozinha pegar água ali no poço, porque ela era rejeitada por todos. E Jesus foi ali mostrar a missão dele, era salvar o perdido, a ovelha que estava desgarrada, ok? Lindo demais. Quero lembrar você, embaixo desse vídeo, primeiro comentário fixado, mais informações. Vamos mais profundo no estudo da Bíblia? Convido você, faça pelo menos um mês e faça um teste, tenho certeza que você vai gostar. E agora o vídeo que eu prometi para você, os detalhes da briga dos judeus com samaritanos. Eu explico tudo nesse vídeo de uma forma que você definitivamente vai compreender. Até o próximo estudo, fica com Jesus.